Olha, a propósito de tudo isso, eu acho que houve uma coincidência muito feliz com o texto que nós vamos ler esta manhã. Como vocês sabem, nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Marcos, tanto em alguns cultos pela manhã, como em alguns cultos à noite. E hoje eu queria ler com vocês o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Jesus está em Jerusalém, se preparando para os últimos momentos do seu ministério aqui na terra. E eu considero esse trecho que nós vamos ler agora o coração de todo o Evangelho de Marcos. Há nesse trecho que vai do verso 3 até o verso 9 desse capítulo 14 de Marcos, um resumo de todo o espírito do ministério de Jesus e do que o ministério de Jesus produz na nossa vida. O que Jesus veio fazer e como isso acaba nos alcançando e de alguma forma calando em nossos corações. Esse texto está colocado aqui de maneira muito oportuna pelo evangelista. É o texto que antes da crucificação e da ressurreição de Jesus faz uma antecipação de tudo isso. É um texto que aponta para o sentido mais essencial da missão de Jesus entre nós. É o Evangelho dentro do Evangelho. É a síntese do Evangelho dentro desse Evangelho de Marcos. É o que nós temos aqui nesse trecho que nós vamos ler do capítulo 14, de 3 a 9. E eu disse que vem muito a calhar com todos esses propósitos que nós temos agora para as próximas 3 ou 4 semanas, porque está falando exatamente disso, do que Jesus veio fazer e do que a gente continua fazendo em nome dele. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a gente lê assim, a partir do verso 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e deixou que o perfume fosse derramado sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. É interessante que essa profecia de Jesus está se cumprindo mais uma vez hoje aqui. Mais uma vez hoje aqui o que essa mulher fez está sendo trazido à nossa memória. E assim continuará sendo, até a volta de Jesus. Você já pensou? Você ter feito uma coisa que para você parecia muito simples, parecia muito comum, e você nem desconfiar que aquilo que você estava fazendo seria contado para todo o resto da história da humanidade?
Você faz uma coisa sem a menor noção de que aquilo que você estava fazendo ia fazer parte das páginas do Evangelho. Você faz uma coisa sem a menor ideia de que aquilo que você estaria fazendo seria contado gerações e gerações depois de você, muito tempo depois de você já ter morrido, ainda continuariam contando aquilo que você fez. Pois é o que aconteceu aqui e o que aconteceu com essa mulher. Ela fez algo que para ela parecia muito simples. Naquele dia entrou naquela casa só prestando uma homenagem a Jesus e querendo mostrar a Ele como Ele era importante na vida dela. E daquilo que Ele fez, querendo mostrar como Jesus era importante na vida dela, eis que se criou um paradigma, uma situação exemplar, uma narrativa que se tornou frequentemente, recorrentemente trazida à memória nesses últimos 2000 anos e continuará sendo trazido por quantos 1000 anos ainda houver pregação do Evangelho. Onde o Evangelho for pregado, o que essa mulher fez vai ser trazido à memória, como está acontecendo aqui hoje pela manhã. Isso porque o que aconteceu aqui foi uma situação paradigmática para tudo que Jesus representa, tudo que Jesus é e tudo que identifica o nosso serviço, o nosso entrosamento, o nosso compromisso com a missão de Jesus, porque a igreja de Jesus é exatamente isso, pessoas que têm para a sua vida a mesma missão que foi de Cristo. O que nós hoje fazemos aqui sentados é só reafirmarmos que nós estamos tomando para a nossa vida como missão aquela que foi a missão de Cristo. O que nós estamos fazendo aqui e o que fazemos durante a semana, no lugar em que trabalhamos, onde moramos, no testemunho que damos, é simplesmente dizer: olha, o que foi a missão de Cristo é a minha missão. O que Ele quis fazer eu também quero. O que Ele quis realizar eu também quero. A missão do coração de Jesus é a missão do meu coração. Foi isso que essa mulher quis fazer. E é por isso que Jesus Cristo disse que isso ia sendo renovado em nós. E é por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo. Aqui há uma discussão, porque esse texto aparece em outros evangelhos, como o de João, por exemplo, ou de Mateus, em que essa mulher, ou de Lucas, em que essa mulher recebe um nome. Alguns acreditam que ela era Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Outros comentaristas acreditam que ela seria Maria Madalena, ou então uma Maria anônima, que não era nem a irmã de Marta e que não era nem Maria Madalena, mas uma Maria que representasse ali todas as mulheres. Mas agora nesse texto o que menos importa é quem ela era, porque aqui o que mais importa é o que ela fez. Porque no reino de Deus não importa muito quem somos, importa o que fazemos, importa o que deixamos, importa o que fica. Porque a gente pode ser um Zé Ninguém para o mundo, a gente pode ser um anônimo para o mundo, a gente pode ser uma pessoa de total desimportância para o mundo, mas isso não importa para Deus. Porque para Deus não importa quem somos, para Deus importa o que fazemos e o que deixamos. Foi o que essa mulher ensinou. E aqui nesse texto a gente pode tirar lições que são ensinadas a partir de pelo menos 4 perspectivas.
De cada uma dessas 4 perspectivas a gente aprende uma coisa. E é a partir dessas 4 perspectivas aqui que eu gostaria de compartilhar, então, 4 coisas que aprendemos com esse texto paradigmático aqui, com essa narrativa exemplar de Jesus. Do ponto de vista daquela mulher, do ponto de vista do que ela fez, do prisma do que essa mulher está fazendo, da ótica a partir dela, o testemunho dessa mulher é o seguinte: não existe amor sem fruto. O que nós aprendemos com ela é uma máxima simples, mas contundente, objetiva e definitiva. Não existe amor que não leve à ação. Não existe amor que não deixe frutos. Não existe amor que não faça o bem a alguém. Não existe amor se ele não abençoa uma pessoa. O que essa mulher fez foi dizer: amor não existe em sentimento, não existe em palavras, amor existe tão somente em ação. Não existe um discurso de amor. Não existe um poema de amor. Não existe uma intenção de amor. Porque ou aquilo que é um discurso de amor, um poema de amor, uma intenção de amor, se transforma em algo concreto, objetivo, numa ação concreta que produza frutos, ou então não é amor. Porque todo amor que é amor de verdade deixa frutos e produz resultado. O que aquela mulher quis mostrar foi o seguinte: não adianta eu ficar dizendo que amo Jesus, eu vou mostrar que o amo. E transformou as palavras dela num gesto que seria difícil, muito difícil, porque ela entra num ambiente masculino, onde você ali, como aquele Simão fariseu, que também tinha o apelido de o leproso, porque provavelmente ou ele era leproso, ou tinha sido leproso e curado, nós não sabemos o que aconteceu. Mas reunia ali figuras, mestres da lei, interessados em ouvir Jesus, que era um ambiente masculino, essencialmente masculino, porque a lei não era ensinada às mulheres. Alguns rabinos até discutiam se valia a pena ensinar a lei para as mulheres, porque elas não teriam capacidade intelectual para entender a lei. Havia rabinos, na verdade, que ficavam discutindo se a mulher tinha alma. Então era um ambiente essencialmente masculino. E aquela mulher resolveu invadir esse ambiente masculino para mostrar o amor dela a Jesus com um ato concreto diante de todo mundo. Então ela já teve que vencer esse constrangimento, teve que vencer as críticas, porque a gente vê mais adiante de que ela fez algo que acharam que era inadmissível, gastar um perfume caro daquele para ungir a cabeça de Jesus, teve que enfrentar as críticas, teve que enfrentar o desprezo. O que essa mulher tem para fazer aqui? O que é que ela está querendo aqui? Ela teve que passar uma série de obstáculos que naturalmente serviriam para ela se justificar. Com qualquer um que ela falasse e dissesse: olha, eu não entrei lá e não fiz porque não ficaria bem. Eu não entrei lá e não fiz porque uma mulher não faz isso. Eu não entrei lá e não fiz porque não faz parte
da nossa etiqueta social. Eu não entrei lá e fiz isso porque eu não vou comprar confusão com os homens que dominam esse ambiente. Tudo isso seria plenamente justificado e todo mundo compreenderia, e muitos até diriam: ela, realmente você tem razão, você não podia ter feito isso. Mas ela não se deixou amarrar por nenhum desses obstáculos mais imediatos da sua ação e chegou à conclusão seguinte: não adianta eu dizer que amo Jesus, eu preciso provar que amo. Ela disse o seguinte: não adianta eu ficar cantando que amo a Jesus, eu preciso mostrar que amo. Ela disse o seguinte: não adianta eu ficar lendo sobre Jesus e para provar que eu amo, eu preciso mostrar que amo. E só havia uma maneira dessa mulher mostrar que amava Jesus, era fazer alguma coisa que deixasse claro de forma objetiva, concreta, numa ação que produzisse frutos, o seu amor por Jesus. Então, do ponto de vista dessa mulher, o que nós aprendemos é que amor sem ação não existe. É balela. Amor sem fruto não existe. É conversa mole. Amor sem uma conduta, sem um comportamento, sem uma vida que seja expressão daquilo que amamos, não existe. Então não existe amor a Jesus se não houver uma ação concreta que mostre que amamos a Jesus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é do ponto de vista dos convidados, aqueles que estavam ali participando daquele momento. E o que aprendemos a partir do momento em que eles dizem ali alguma coisa e da maneira como Jesus responde, é também importantíssimo. A partir da mulher a gente aprende que não existe amor sem obras. Não existe amor sem fazermos alguma coisa, isso é claro. A partir da reação dos convidados, que disseram: o que é isso? Um perfume tão caro, sendo jogado sobre a cabeça de Jesus, aí eles chamam de desperdício, é a palavra que eles usam. Isso é um desperdício, que é jogar fora alguma coisa que podia ser melhor usada. Eles estão dizendo: era melhor usar esse perfume para vender e distribuir dinheiro entre os pobres do que jogar na cabeça de Jesus. Isso é um desperdício. Tinha coisas muito melhores que a gente podia fazer com esse perfume do que jogar na cabeça de Jesus. E aí, quando Jesus responde a isso, como vamos ver daqui a pouco, uma coisa a gente aprende: é que em Cristo, e quando é para Cristo, nunca é desperdício. Quando a gente faz uma coisa para o reino, e quando a gente faz uma coisa para Cristo, nunca é desperdício. Vamos ver alguns exemplos. Quando Clóvis se reúne aqui, por exemplo, nos sábados de manhã com os embaixadores, e fica aqui aquele momento ali com os embaixadores, todo sábado de manhã. E talvez a Márcia até pudesse reclamar, dizendo: puxa, justo sábado de manhã, quando a gente podia sair aí para ir à praia, fazer compra, você todo sábado de manhã. Aí o Clóvis podia até dizer para a Márcia: sim, mulher de Jó. Márcia. Aí vem a ideia do desperdício. A gente não sabe. Uma coisa é certa: nunca será desperdício.
Porque o que aqui cada sábado de manhã acontece no coração dos embaixadores, só a eternidade vai contar. Quando vocês vêm aqui ensaiar, e ficam aqui tempo ensaiando, e às vezes pensam que vem muita gente, vem só um grupo pequeno, e aí o regente ou o ensaiador fica até desanimado e pergunta: puxa, esse tempo que eu estou aqui gastando para ensaiar esse pessoal, podia estar usando para outra coisa. É desperdício de tempo. Não é. Não é, porque está sendo feito para Jesus e para o reino. A gente nunca sabe que desdobramentos aqueles momentos terão na eternidade. O que esse texto deixa claro é que às vezes desperdícios são coisas que a gente faz fora de ser para o reino e para Jesus. Aí é desperdício. Desperdício pode ser aquele momento de conversa mole em que não se aproveita nada de conversa nenhuma, só se fala bobagem, bobajada. Aquele negócio que todo mundo joga conversa mole, você sai de lá e fica perguntando: meu Deus, o que eu aproveitei dessa conversa? Isso é desperdício. Isso é muito desperdício. Mas para Jesus nunca é desperdício. Quando você pode dedicar um tempo seu para servir ao reino, servir a Jesus, e a primeira coisa que vem no seu pensamento é: mas eu vou ficar esse tempo todo lá? Que eu podia estar aproveitando com outra coisa? Podia sim estar aproveitando com outra coisa, mas para Jesus nunca é desperdício. Não há desperdício. Cada professor de EBD aqui que prepara a sua aula de EBD, que estuda, que pesquisa, pelo menos eu acredito que façam isso, e que levam tempo estudando, pesquisando, podia até vir a tentação na cabeça deles e dizer assim: puxa, esse tempo que eu estou gastando aqui, eu podia estar usando para outra coisa, parece desperdício, mas não é desperdício. Porque uma frase que você disser numa aula que você está dando, você não sabe que impacto aquilo pode ter para a pessoa que está ouvindo. E de que maneira o Espírito de Deus vai usar isso. Então, é claro que a primeira coisa que aquele pessoal pensou foi isso: puxa, mas isso é um desperdício? Não. Pode ser um vidro de perfume inteiro, mas se é colocado na cabeça de Jesus, nunca será desperdício. Nunca é desperdício aquilo que a gente faz para o reino. Nunca é desperdício o que a gente faz para o reino de Deus. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que a gente aprende aqui, então a primeira, do ponto de vista daquela mulher, é que amor sem fruto não é amor, não existe amor sem fruto. Sem uma ação concreta, não existe. Eu não posso dizer que amo a Jesus, eu tenho que mostrar que amo, isso é uma regra de ouro. Segunda coisa, quando é para Jesus, jamais é desperdício. Quando é para o reino, nunca é desperdício, porque a gente não tem ideia de como Deus vai usar aquilo e como aquilo vai dar ecos, ressonâncias e decorrências inimagináveis. Terceira coisa. Do ponto de vista de Jesus, a gente aprende que Jesus é que tem que ser o elemento motivador e a centralidade de todas as coisas que fazemos. Por isso que Jesus diz assim: olha, vocês estão lamentando que esse perfume poderia ser vendido e o dinheiro distribuído aos pobres? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: os pobres
vocês sempre terão com vocês, sempre vocês vão ter pobres para ajudar. Que a sociedade que vivemos, ela é injusta, a sociedade que vivemos, ela é excluidora, a sociedade que vivemos, ela é implacável, sempre haverá cobiça, então sempre haverá pobres. Sempre haverá má distribuição de renda, sempre haverá desigualdade social, sempre haverá, porque o coração do homem sempre será movido à cobiça e a tudo que move isso. Mas a mim vocês não vão ter sempre. Jesus sabia que logo seria crucificado, ressuscitaria, e Jesus não estaria mais com eles presente. Então ele estava dizendo, ou fazem comigo agora o que vocês querem, ou não terão mais possibilidade de fazer. Agora, não é que Jesus estivesse dizendo, vejam, vocês não devem ajudar pobres, não é isso que ele diz. Ele diz, os pobres vocês têm sempre com vocês e podem ajudá-los sempre que quiserem. Mas nem sempre vocês me terão aqui para fazer o que essa mulher acabou de fazer. O que ela acabou de fazer, ela fez e ela fez. Se vocês não fizeram, acabou a oportunidade, não terão mais, porque eu não estarei mais aqui. O que Jesus está ensinando, e agora realmente ele não está mais conosco fisicamente, mas ele está conosco naquilo que ele nos deixou, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O que Jesus está dizendo é o seguinte: para tudo o que nós fizermos na vida, a grande motivação tem que ser o que Jesus produz em nós. Porque até quando ajudamos os pobres, nós podemos ter uma outra intenção que não seja o que Jesus produz em nós. Jesus disse que muita gente ajudava os pobres naquela época para se exibir, para mostrar que estava dando esmolas, por exemplo, e não tinha nenhum valor para Deus. O que nós aprendemos aqui é que a grande força motivadora da nossa vida, para tudo o que fazemos, tem que estar centralizado em Jesus. Ele é que é o exemplo, a referência principal de tudo. E é a partir dele que nós fazemos tudo. Ser cristão não é ser religioso, não é lutar por justiça social, e não é lutar por causas humanitárias. Porque tem muita gente religiosa que tem muita fé que não é cristã. Tem muito islâmico, budista, hindu, que tem muita fé, que é muito religioso e não é cristão, nem conhece Cristo. Tem muita gente que luta por justiça social e não é cristão. Muita gente que se empenha em lutar por justiça social e é ateu. Faz apenas porque crê num sentimento de justiça social. E muita gente que defende causas humanitárias também sem crer em nada. Não é cristão e nem é nada. Mas se entrega a causas humanitárias que têm transformado o mundo. Ser cristão não é nada disso. Ser cristão é ser religioso e ter uma experiência religiosa a partir de Cristo. Aí é cristão. Ser religioso é lutar por justiça social a partir de Cristo. Aí é cristão. E ser religioso é defender causas humanitárias a partir de Cristo. Aí é cristão. Cristo no centro, na motivação e na raiz de todas essas coisas. É isso que faz a diferença. Então Jesus está dizendo, olha, ou fazem comigo, ou fazem por mim, ou fazem em mim, ou fazem a partir de mim, ou não valerá nada. Porque Jesus é a grande referência para todas essas coisas. E por fim, do ponto de vista da mulher, nós aprendemos que não há amor sem fruto.
Do ponto de vista dos convidados, nós aprendemos que em Jesus não há desperdício. Do ponto de vista da resposta de Jesus, a gente aprende que Ele é que tem que estar na centralidade de tudo e ser a grande motivação para tudo. Aí sim, tudo ganha sentido. E por fim, do ponto de vista do Evangelho, quando Jesus diz, onde esse Evangelho for pregado, do ponto de vista do Evangelho, não há fronteiras para Deus agir quando a gente faz o que pode. Vejam, são essas duas coisas que Jesus diz. Sobre a mulher, Jesus diz, ela fez o que pôde. E a partir dela ter feito o que pôde, o que ela fez, ia romper fronteiras de espaço e de tempo, e levar o Evangelho ao mundo inteiro e chegar até o dia de hoje, onde seria comentado o que ela fez. Isto é, quando a gente faz o que pode, no limite mais extremado das nossas forças, a gente não tem ideia de que fronteiras podem ser rompidas. O problema é que hoje em dia nós não estamos fazendo o que podemos. Às vezes dedicamos o tempo que podemos a outras coisas, mas não ao reino. Às vezes gastamos o dinheiro que podemos com outras coisas, mas não investimos no reino. Às vezes usamos os recursos que podemos em uma série de outras coisas, mas que não tem nada a ver com o reino e com o Evangelho. A grande diferença, muitas vezes nossa, para com aquela mulher, é que ela fez o que pôde, o que ela pôde. Ela pôde comprar aquele perfume naquele preço, ela comprou aquele perfume naquele preço, era o que ela podia. Ela não podia fazer o impossível, mas ela podia fazer o que era possível para ela. E ela fez o que era possível para ela. E porque ela fez o que era possível para ela, porque ela fez o que pôde, não houve fronteiras com os resultados do que ela fez. Será que a gente já parou para pensar em algum momento o que realmente eu posso fazer para Jesus e para o Evangelho? E começar a fazer um inventário e a refletir sobre uma série de coisas que nós nos dedicamos tanto e fazemos no limiar do que podemos para tantas coisas, mas quando se trata do Evangelho, quando se trata de Jesus, a gente coloca uma série de obstáculos de não possos. Coloca uma série de obstáculos de não podemos, de não é possível. E tantas coisas que se tornam possíveis e que podemos, mas que não tem nada a ver com Cristo nem com o Evangelho. O que fez com que o ato daquela mulher se tornasse um ato eterno, contado em todas as gerações, é que ela parou e disse, o que é que eu posso? O que eu posso é isso, então é isso que eu vou fazer, ainda que esgote todas as minhas forças. O que é que podemos? A gente se dedica sim, se dedica com muito empenho a muitas coisas. A minha filha Luísa ontem estava dando plantão no Lourenço Jorge, ela todo sábado agora está dando plantão no Lourenço Jorge, chegou lá 4 ou 5 pessoas que estavam andando de balsa na barra e passaram ali perto de uma árvore.
Aí elas só viram aquela nuvem escura de pelo menos umas 1.500 abelhas vindo na direção deles. Mas aí eles ficaram meio atordoados, não sabiam exatamente o que era aquilo, uma nuvem imensa, fazendo um zumbido. Aí quando perceberam o que era, os que sabiam nadar pularam na água, os que não sabiam nadar não tinham para onde. Resultado, cada um deles levou pelo menos 200 ferroadas de abelhas. 200 cada um. E todo mundo com risco de vida, porque cada ferroada daquela representa uma infecção. Aí quando chegaram no hospital, mobilizaram a equipe toda, reuniram todo mundo lá e disseram: olha, tem que tirar ferrão por ferrão. Não pode ficar um, que o risco de contaminação é enorme. É ferrão por ferrão. E aí foram abrindo o couro cabeludo das pessoas, porque tinha muita coisa na cabeça no couro cabeludo. E foram tirando ferrão por ferrão, quase 200 de cada um dos 4 ou 5 que apareceram lá. Façam o que vocês podem para salvar essas vidas. Aquela professora no norte de Minas, que morreu com quase 100% do corpo queimado, fez o que pôde para tentar salvar o máximo de crianças que ela podia. Foi retirando aquelas crianças, voltava, pegava mais uma, voltava, e toda queimada, e se queimando cada vez mais. E deu a vida. Deu a vida. Essa vida, que às vezes a gente preza tanto para tantos prazerzinhos, ela deu a vida para salvar aquelas crianças. Fez o que pôde. E o que ela pôde custou a vida dela. Agora, aquela equipe trabalhando no hospital, e aquela professora deixando-se queimar como uma vela até o fim da cera que ela possuía, para salvar o máximo de crianças, ninguém estava fazendo ali por questões eternas, estavam fazendo para salvar agora é o terreno mesmo. E deram a vida. E nós, que servirmos a Jesus e ao reino, somos incapazes às vezes de sacrificar o que podemos para servir ao reino e a Jesus. Não tinham lá nenhuma motivação religiosa, não tinham lá nenhuma motivação de ganhar coisas para a eternidade. Era simplesmente a demonstração do que podiam fazer para salvar aquelas vidas, para ajudar aquelas pessoas que estavam sofrendo. E deram a vida. E a gente, quando é às vezes para dedicar alguma coisa para o reino, alguma coisa para Jesus, a gente coloca um monte de obstáculos e um monte de não possos. Para dar a vida, então, nem pensar. Que a geração de cristãos que nós temos hoje não dá a vida nem por São Benedito, muito menos por Jesus. Mas não dá mesmo. Nós estamos vivendo uma geração ressentida, amargurada, que tem raiva da vida, que tem raiva do mundo, que tem raiva da humanidade, que só fala em direitos, direitos, direitos. É o que eu tenho direito, é o que eu tenho direito, é o que eu tenho direito, e vai atrás dos direitos. E no que se não consegue seus direitos, fica arrasado, fica para morrer, quer se matar, quer se suicidar, quer se jogar da ponte. É uma geração de ressentidos, qualquer coisa magoa, qualquer coisa fere, qualquer coisa melindra. Ressentidos até o fundo da alma, porque um homem para subir num quarto daquele de hotel e durante a noite ficar atirando a esmo, é porque está com raiva da humanidade, quer matar a humanidade. Não quer matar uma pessoa, ele quer matar a humanidade. Então é uma geração de ressentidos essa nossa relação.
Só quer saber de venha a mim teu reino, venha a mim teu reino, venha a mim teu reino, é incapaz de se doar. São os meus direitos, meus direitos, meus direitos. Por isso que estamos nessa fossa que estamos aí. Porque brasileiro só pensa nos seus direitos. Nem limpar a calçada da frente da casa dele ele é capaz. Fica esperando que o governo faça. Então uma sociedade que só fica atrás de seus direitos vai morrer afogada na busca dos seus direitos. Essa semana na Globo News, Que Mundo é Esse? Mostrou o dia da vitória lá na Rússia. Eles estão comemorando a vitória na Segunda Guerra Mundial. Passava tanques, passava soldados, passava armas. E depois vinham as pessoas com as fotos dos seus familiares que morreram na Segunda Guerra. Centenas de pessoas foram desfilando de 1 da tarde até 7 da noite. Aquele rio de gente que não parava, gente carregando as fotos dos parentes. Aí todo mundo na Praça Vermelha. Aí veio a festa dos fogos, que durou 1 hora tanto, muito mais fogos do que o Rio de Janeiro aqui conhece no dia de Ano Novo. E veio a música, e veio a alegria, e dançaram, e cantaram, e foram embora. Aí entraram os lixeiros, que não tinham o que fazer, porque não tinha um papel jogado no chão. Não tinha um copo de plástico jogado no chão. Os lixeiros iam passando, procurando lixo e não achavam. Mas aqui não, aqui é diferente, todo mundo só quer seus direitos. E aí joga copo plástico na rua, casca de banana na rua, aquela palhaçada toda que a gente já sabe. Essa geração de ressentidos, cuja vida se reduz a andar nos shoppings para ficar vendo vitrines acesas e com isso se comprazem. Essa geração das praças de alimentação dos shoppings como o maior prazer que se pode ter na vida. Essa geração dos ressentidos e amargurados com a vida passou para as igrejas e nós somos incapazes de nos sacrificar por alguma coisa para o reino. Como ontem pela manhã, nós tivemos aqui o grupo que veio e foi lá para o Resgatando Vidas, passaram a manhã, ontem, discipulando as pessoas lá do Resgatando Vidas. Num sábado de manhã, ensolarado, que podiam estar na praia, eles resolveram não. A gente, em vez de ir à praia, a gente, em vez de fazer compras, a gente, em vez de ficar em casa, nós vamos ao Resgatando Vidas para discipular servos de Jesus. É disso que o texto está falando. Eu estou me demorando um pouco mais para encerrar, porque eu não quero que isso aqui vire uma grande teoria por nosso amor a Jesus, não. Eu quero que isso aqui vire uma grande prática do nosso amor a Jesus. O que é que estamos fazendo em termos práticos para mostrar que realmente amamos Jesus? Que fruto nós estamos produzindo para o reino, para mostrar que realmente amamos Jesus? É isso que o texto pergunta a cada um de nós e só cada um de nós é que pode responder.